Olha, há pelo menos uns 40 e pouco. Você já Que teve eu me Brasília? lembre, não. Meu pai nunca teve Brasília, meu pai tinha aquela variante. Primo. Pois é, que era só um pouco mais comprida, né? Mas andei muita Brasília de outras pessoas também, mas eu acho que há uns 40 anos que eu não ando numa Brasília. Qual a sua relação com a cidade de Brasília? Olha, Brasília, a relação real que eu tive começou em 2017, quando eu vim fazer um filme com a cineasta Cibele Amaral, Porque Você Não Chora, que eu fiquei aqui durante uma semana, que eu pude conhecer um pouco de Brasília. Conseguiu andar na cidade? Olhar e tal, sair de ponto turístico, né? Porque as pessoas quando estão aqui meio de passagem, elas só querem conhecer os ministérios, né? A Praça dos Três Poderes e tal, Catedral, fica sempre a mesma coisa. O que é muito bonito, a arquitetura é linda. Mas, e aí assim, eu voltei, vim pro Teatro dos Bancários para fazer uma peça minha em 2017 também. Agora, esse ano eu voltei, passei 21 dias aqui em Brasília. Aí eu conheci Você filmou aqui, esse né? lugar, filmei o Ecolocos também com a Cibele Amaral. E aí foi muito bacana, porque eu inclusive saí um pouco, né? Fui para os entornos de Brasília. E conheci essa parte toda, né? Que a gente acha, porque a pessoa quando é de fora, a informação que tem de Brasília é aquela cidade, né, que é aquele concreto e tem aquela forma, que é a forma do avião e tal. Mas a gente não conhece o lado de natureza preservada. Tem um lado aqui de cerrado preservado que a gente vê que é muito bonito. Tem dois parques entendeu? nacionais, Exato, né? dois parques nacionais. Então, assim, eu fiz muitos amigos aqui em Brasília. Então, agora meu coraçãozinho tem uma parte que está aqui em Brasília. Já é a terceira vez que eu volto esse ano. Eu vim fazer... Quase alugando um apartamento aqui na Zona Norte, né? Quase isso. Eu vim fazer o filme, depois vim fazer uma palestra aqui, agora vim novamente fazer o lançamento do meu livro e sempre tem alguma coisa a partir de agora que vai me fazer voltar a Brasília. Cara, tem um assunto que eu vou tratar dele logo, pra gente se livrar dele. Tá. Que é, qual o seu limiar de paciência para o tema Juma Marruá? Amigo, eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho todas as paciências do mundo porque a Juma, ela me proporcionou o que eu tenho hoje. É óbvio que houve uma continuidade, senão eu não estaria aqui com 33 anos de carreira onde eu tô, né? Porque houve uma conquista e uma manutenção, uma inteligência emocional, um talento como atriz. Mas a questão é que as pessoas me definem como Juma. Como se... Tem gente que te chama de Juma de Oliveira. Sim, Juma de Oliveira, Luma de Oliveira, é uma coisa, uma confusão danada. Ou seja, que ela é minha persona, eu sei que sempre isso vai acontecer, as pessoas vão me chamar de Juma, eu também sei e respeito e gosto, porque eu acho que é uma memória do meu primeiro trabalho, meu segundo trabalho na teledramaturgia e que realmente me lançou para a vida pública, né, na verdade, como atriz. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu não tenho um limite, mas o que as pessoas talvez não entendam e às vezes até me criticam é que, parece que ela não gosta de falar da Juma. Muito pelo contrário, eu adoro, porque eu vivi uma história incrível e graças a Deus hoje eu sou uma ativista, uma ambientalista que defende o Pantanal. Então tá tudo linkado, entendeu? Só que ela não sou eu, ela é uma personagem que fez sucesso. Eu tenho conteúdo, eu tenho um histórico, eu tenho uma bagagem profissional e uma bagagem pessoal, entendeu? Não é à toa que eu estou lançando meu livro agora, né? Que são assuntos bacanas. Então, assim, eu fico... Quando a pessoa quer falar só sobre Pantanal, eu já não gosto tanto. Mas se você quer falar de Pantanal como uma passagem importante da minha vida,
relevante, óbvio, que eu não nego nem nunca vou negar, pelo contrário, eu amo, respeito e acolho. Agora, só sobre isso aí eu falo, poxa, é óbvio que vão sempre pedir para os Paralamas tocarem Eu Uso Óculos, entende? Eu tô dando como exemplo na música, o Mick Jagger cantar Satisfaction também, entendeu? Pink Floyd, The Wall, quer dizer, Pink Floyd, enfim, você tá entendendo, pode ser até o cover deles, né? Mas vai pedir para tocar. E aí, quer dizer, não adianta você negar, fica uma coisa assim, você está negando uma parte da tua vida. E como eu fui muito feliz fazendo a Juma e tudo que ela ocasionou, então eu não tenho por que negar nem pedir para não falar. Mas eu acho que existe uma vida aí. E as pessoas é que tem que mudar um pouco o pensamento delas e perceber que as pessoas têm talentos, entendeu? Que às vezes uma coisa faz sucesso, a outra nem tanto, mas existe um talento ali também. Então acho que é uma mistura de coisas. Eu não sei, talvez eu indo num show de uma banda que eu ame, eu também fico sentindo falta daquela música que marcou minha vida e que foi um sucesso e que eu sei cantar a música inteira, que aquilo me gere uma lembrança e uma euforia que as outras músicas não vão me gerar. Então eu acho que isso aqui é o que acontece com as pessoas quando querem saber da Juma, porque marcou demais, entende? Você é de uma família enorme. 9 irmãos. 9 ao todo, 11 em casa, então. Pai, mãe e 9 irmãos. Sobrava grana? Imagino que não, né? Cara, olha, meu pai... Eu vi que você começou a trabalhar com 10 anos de idade. 12. 12, como florista. Na verdade, é assim, meu pai sempre foi um grande batalhador. Engenheiro mecânico, né? Muito capacitado, muito inteligente, muito correto. O exemplo de ser correto, de honestidade, de integridade é do meu pai e eu, graças a Deus, herdei isso dele. Então foi um cara que lutou muito pela vida dele, sempre foi muito econômico, né? Então ele não chegou a ter os 9 filhos em casa sempre. Porque com 18 anos a minha irmã mais velha, que hoje tem 82, ela casou. Aí a mãe teve mais filhos e tal. Nunca foram os 9 ao mesmo tempo serem sustentados. Mas meu pai sempre viveu uma vida simples, sem luxo, apesar das posições que ele já ocupou, porque ele foi presidente da Vale do Rio Doce, né, na época do presidente Castelo Branco, depois virou vice-reitor da PUC, depois professor catedrático da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele teve ocupações, né, dentro das expertises dele, que gerou para ele uma renda que ele soube economizar muito. Então, assim, a gente nunca passou necessidade, mas nunca tivemos luxo. Você foi um adolescente rebelde? Você fugiu de casa? Fui, muito rebelde. Eu não sei, talvez porque eu tenha sido caçula desses 9 irmãos, eu fui criada muito sozinha. Então, ao invés de eu me tornar uma pessoa muito carente, foi ao contrário. Eu me tornei muito independente. Entende? Então, eu não aceitava as pessoas dizerem o que eu tinha ou não que fazer. Só que eu era uma moleca. Como é que... né? Eu morava com os meus pais, eu não tinha esse livre-arbítrio de chegar e dizer, poxa, eu vou sair com os meus amigos mais velhos, eu vou sair para andar de skate, eu vou sair... Não tinha isso. Eu tinha que obedecer meu pai e minha mãe. Eles não me davam essa liberdade, porque não era de acordo com a minha idade. E eu estava sempre querendo fazer, então pulava o muro de casa, ia andar de skate à noite na rua, na frente da minha casa lá em Ipanema, porque a rua era vazia, não tinha movimento. Eu queria conversar com os meus amigos no prédio onde eles moravam, do lado da minha casa, ficar até 10 horas da noite, 11 horas da noite batendo papo. Eu não usava droga, nada dessas coisas, sabe? Eu queria era
ter o movimento de liberdade de poder chegar e fazer o que eu queria. E aí, quando eu fiz um curso de teatro, de improvisação, a minha mãe, ela tinha esse lema, né, de diga-me com quem andas que direi quem és. Então, ela foi atrás para ver que tipo de ambiente eu estava frequentando. E foi nesse curso de teatro. Quando ela chegou lá, ela não gostou do ambiente. E aí ela foi para casa, eu peguei um ônibus depois do curso, fui para casa. Falei, não quero mais isso, não quero ser vigiada. Aí arrumei a minha mala, escrevi um bilhete para meus pais. Falei, olha, Beijo, tchau. Beijo, tchau. E aí fui embora para São Paulo. E o cagaço? Nenhum. Nenhum foi? Eu fui de boa. O pouco dinheiro que eu tinha, eu comprei a passagem de ida, não tinha a passagem de volta. Fui lá, consegui morar num quartinho, arrumei um emprego como caixa de supermercado, com 16 anos. Não podia empregar menor, mas eu era grandona, né? Sempre fui muito alta. E aí fui empregada e quando chegou com um mês de trabalho, eu liguei para minha irmã de São Paulo e falei que eu estava lá, que eu estava bem, que eu não estava passando fome. E aí voltei para o Rio. Mas foi um mês sem contato com os pais? Sem contato. Eles acharam que eu tinha morrido. Era quase aquela coisa de desaparecida. Não, totalmente responsável. Totalmente responsável. Não façam isso, criança. Nunca. Eu era egoísta. Eu pensava só em mim. Eu falava, eu quero ser uma pessoa livre. Eu quero poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Entende? Como meus pais. Eu era menor de idade. Entendeu? Eu fugi de casa para ter essa vida, mas eu fui extremamente responsável. Eu não imaginei a dor que eu iria causar nos meus pais. Mas, por um outro lado, não defendendo, meus pais começaram a perceber que eles estavam errando na minha educação. Que eles tinham que mudar, que eles tinham que se reciclar, na verdade, né? Porque eles tinham educado 8 pessoas antes. Foi uma coisa irresponsável, mas eu passei a ter uma relação muito bacana com os meus pais. E aí, voltando para o Rio, eu comecei a fazer dieta e tudo para emagrecer. Voltei para a escola, porque eu tinha largado a escola. Aí consegui terminar, entrei para a faculdade, enfim. Aí foi aquela coisa. Essa questão do peso é uma questão, né? Porque, inclusive no seu livro, você fala disso, né? Do que passou na adolescência, tem bullying, tem não sei o quê, aí vai e volta, e muita cobrança, muita coisa. Como é que você resolveu isso aí em você? Então, foi tudo muito confuso para mim, mas eu sempre fui uma pessoa, desde adolescente, que sempre gostou de psicologia. Então eu tinha essa literatura da psicologia como meu aliado. Eu lia muita coisa, então eu tinha sentimentos, mas eu procurava, através desses livros, alguma coisa que me confortasse ou que me fizesse entender aqueles sentimentos e aqueles comportamentos que eu estava tendo. E eu consegui, através de alguns psicanalistas e, enfim, psicólogos, né, através da literatura, a perceber que eu estava seguindo um padrão que a minha família exigia de mim e que a tal sociedade, que é aquela sociedade visível, né, que eu via nessa época, né, tipo meados da década, não, foi 80, tô falando de 78, né? Eu via que era uma coisa assim, que as mulheres que eram mais olhadas e eram mais abordadas, todas elas eram mais magras, e aí eu me sentia gorda. Eu lembro de uma sensação que eu falava assim, se eu tivesse um facão eu cortava a minha barriga, a gordura da minha barriga, porque eu sou feia, porque eu sou isso, aquilo. E eu tentava entender aquilo, então foi uma briga, assim, uma briga muito dolorosa, sabe? Daquela menina que queria corresponder ao que família, amigos,
pessoas que eu convivia falavam pra mim, porque era sempre assim, teu rosto é muito bonito, por que você não emagrece? Dói ouvir isso? Hoje não mais, né? Mas eu digo, naquela época, muito. Cada comentário desse era uma facada. Eu sorria, mas eu tava doída por dentro. E aí o que acontecia? Eu queria corresponder à expectativa dessas pessoas. E aí foi assim durante muito tempo, não foi só na adolescência. E aí depois você teve sua primeira filha também, você voltou a engordar? Voltei de novo, 38 quilos. Aí eu lembro até hoje de uma loja que eu estava comprando alguma bijuteria, alguma coisa assim. Aí a pessoa me viu e falou, nossa, Cris, como você engordou? Eu falei, acabei de ter filho. Aí ela falou, há quanto tempo? Aí eu falei, há 4 meses. Não justifica você estar gorda desse jeito. Aí eu falei, cacete. Sabe, aquela coisa de falar, caramba, deixa em paz, sabe? Pô, eu fui ensinada a comer por 2. A minha mãe falava pra mim, pode comer doce de jaca, minha filha, que você tá comendo por 2. Sabe aquela coisa? Pô, eu me senti livre, porque eu comia o que eu queria. E de repente eu tava ali sem a minha filha na barriga e neguinho dizendo pra mim, porque eu era modelo antes, né? Eu tô falando da gravidez da minha filha, eu já era modelo há 3 anos. E tinha sido magra, era magra. Nunca fui muito magra, mas era magra. E aí, de repente, você ouvir isso de uma pessoa que nem tua amiga nem da tua família você não pediu a opinião da pessoa, e a pessoa vai e fala uma coisa dessa. Aí, quer dizer, o meu significado era se eu tivesse magra. Olha que coisa pequena. Mas é porque aconteceu essa história comigo, de eu ter sido realmente obesa, não era só sobrepeso, eu cheguei a uma obesidade. Mas passou dos 100 quilos, né? 110, mesmo sendo alta, né? Então foi isso, quer dizer, a minha vida toda eu briguei com balança, e até hoje eu até brigo, só que eu não brigo mais. Eu falo, filhinha, você vai ficar quieta aí, eu não vou te usar, porque eu não quero saber se eu engordei 4, 5 quilos. Se esses 4, 5 quilos eu engordei tendo prazer, entendeu? Comendo o que eu gosto, sem exagero, sem ansiedade, sem compulsão, entendeu? Porque eu estou aproveitando o momento da minha vida. E eu bebi meu vinho que eu gosto e tal. Foi por isso que você engordou, meu amor? Muito bem engordado. Você vai emagrecer quando você quiser. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu não vou deixar de ser feliz, de aproveitar a minha vida, de ir lá pro meio do meu mato, entendeu? De ficar com a cara assim, mais bochechuda, de envelhecer, de ter minhas rugas, entendeu? Minhas celulites, minhas estrias e tal, porque o outro vai olhar pra mim, amor, se por causa dessas coisas a pessoa gostar menos de mim, ela não gosta de mim. O problema tá nela. Tá nela. Tá no julgamento dela, não, entendeu? Vão julgar de qualquer forma. Eu conversei com o Leandro Hassum aqui. Ele falou exatamente a mesma coisa, só que no caso dele foi o inverso. Ele passou a sofrer crítica quando ele emagreceu. Porque ele tinha aquela coisa de... ficou sem graça, magro. E não continuou nem um pouco, porque eu já vi o espetáculo dele magro e ele tem a mesma essência. É que você olhar e rir de um gordo, né, é muito mais fácil do que rir de um magro. Já é o vício mental. É o preconceito. O estereótipo, né? O estereótipo, é o pré-conceito, é o que ensinaram pra gente, é uma coisa que às vezes a gente não tem nem consciência. Sobre essa questão do preconceito, eu queria falar um pouco sobre rede social. Eu perguntei, quando você falou das pessoas que falavam, nossa, você tá gorda, tem que emagrecer, tem um rosto bonito, tem que emagrecer. Sua filha passou por isso? Ela passa ainda, só que ela perdeu 30 e poucos quilos, porque ela quis. Dói mais. Eu acho que eu sei qual é a resposta, mas enfim, dói mais ouvir isso em relação à filha ou quando você ouvia em relação a você? Com relação à minha filha. Com relação à minha filha. Não mexe com os meus. Não vem com preconceito, com papinho, com julgamento pra cima de mim com relação às minhas filhas, não. E outra, as minhas filhas têm autonomia. Elas são outras pessoas, de outras épocas, entendeu? Elas têm as escolhas delas e elas têm as lutas delas. Eu também não posso tomar as dores delas, porque eu acho que elas só vão crescer
se elas viverem as dores delas, entendeu? Que são coisas individuais. Então, é óbvio que se fala mal de uma das minhas filhas ou fala alguma coisa do meu neto, aquilo vai me doer. Mas eu acho que elas têm que saber como lidar com esse tipo de problema. Eu posso dizer para elas como que eu enxergo a vida. Agora, se elas vão concordar comigo ou sentir o que eu sinto, isso realmente é uma escolha das duas, entendeu? Eu falei, isso aconteceu na rede social. Em rede social também já criticaram milhões de vezes por um monte de besteira. Gente, é a velha, botocada, que tá gorda e depois tá magra demais. Porque tá plastificada, porque tá deformada, que tá puta que pariu, entendeu? Povo chato do caralho, pai. Porque não tem o que fazer. E aí gosta de criticar, gosta de... Cara, se eu vejo uma coisa que eu não gosto, ou alguma atitude que eu não concordo, claro, que não seja uma coisa... Um crime, tá? Eu simplesmente deixo de seguir. Tá me incomodando? Alguma coisa que a pessoa falou, ou alguma coisa que a pessoa fez que não atinja, né, níveis criminosos, como você falou, ou injustos, né? Falando de justiça de fato, eu falo, a opinião é tua, não me interessa, não te interessa a minha opinião, por que eu tenho que estar aqui falando? E não cabe a mim cagar regra também ali. Pelo amor de Deus, cara, é muita gente arrogante, muita gente prepotente, achar que pode falar tudo, entendeu? Mas tem um detalhe também, nós somos pessoas públicas, falar vão sempre falar, eu não vou responder. Imagino que por conta de Pantanal, você viveu ali naquele lugar, deve ter se apaixonado por aquele lugar e hoje você luta e defende aquele lugar. Com muita honra, com muita felicidade, inclusive. Como é que começou essa história? Na verdade, eu sempre fui abordada para fazer alguma campanha ou manifestar a minha voz para alguma questão ambiental. Sempre, por causa da novela Pantanal. E aí, quando eu começou os incêndios do Pantanal em 2020, aquilo mexeu comigo de um jeito inexplicável. Inexplicável. Porque o Pantanal de 1990 e depois de 2015, porque eu voltei depois de 25 anos eu voltei no Pantanal, Pantanal Sul, né? Mato Grosso do Sul que eu tô falando. Que aquilo me encantou demais e depois veio as queimadas e eu falei, meu Deus, o meu Pantanal não é mais o mesmo. Eu me senti meio que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou parte daquilo ali. Se eu me sentisse, eu não sei explicar, mas era uma coisa assim, eu sou algum pedacinho daquele bioma, da importância daquele bioma. E aí eu comecei a me envolver mais ativamente e a SOS Pantanal me convidou para fazer uma expedição subindo o Rio Paraguai, parando nas comunidades ribeirinhas ao longo do Paraguai, saindo de Corumbá, Mato Grosso do Sul. E aí eles me convidaram para ser embaixadora, porque eles viram que eu tenho que eu realmente não tenho só paixão, eu tenho amor. Tem uma ONG de defesa das onças? Tenho, tá até aqui no meu peito. Você que é a Nex. Já encontrou com onça assim, real? Se reconheceram? As onças olharam, uma das nossas. Inclusive tem uma onça, um macho, né? Que tem uma história engraçada. Que a Danda, que é a Daniela, que é a diretora da Nex, né? Dessa instituição. Ela chegou pra mim e falou assim, Cristiana, que curiosidade, né? Sabia que todas as onças do Pantanal são vesgas? Eu olhei pra cara dela e falei, qual é o problema? Tem algum problema de ser vesgo? Aí ela falou... piada com você, né? Não, ela não fez piada, ela falou sem querer. Porque é verdade, as onças do Pantanal, elas são vesgas. E aí ela Não tem. Aí ela me apresentou a uma das que vieram do Pantanal, que foi o Guarani, que é esse macho. Na hora que eu olhei pro Guarani,
Ai, meu Deus do céu. O olho do Guarani entrava assim, que nem o meu. A coisa mais linda. Eu me apaixonei por aquele onço. Mas assim, óbvio, eu tenho todo respeito. Eu não entro no cativeiro. Eu até entrei, mas em uma que era muito humanizada. E mesmo assim entrei, fiquei perto e saí. Porque eu não sou a favor desse contato humano com bicho silvestre nenhum. Mas enfim. Obrigado. Nada, querido. Obrigado. Adorei, viu? Foi maravilhoso. Eu falo muito, hein? Eu quero te dar um presente. Opa! Meu livro. Meu livro Que do Forte Brasil. legal! Cenas candangas. Ilustrações. Gente. Candangue-se. Eu já tenho uma almazinha candanguinha, viu?